Bom, então vamos lá. Nesse vídeo, eu meio que quero fazer uma pergunta pra você. Você já reparou que não é só o TikTok que tá tentando te viciar o tempo inteiro? E não tô falando aqui só de redes sociais, mas filmes, séries, jogos, sites. Cara, tudo hoje em dia tem a tal da dopamina em excesso. Tudo tenta te viciar. Eu faço esse vídeo principalmente porque é incrível analisar como aquela tendência do TikTok de dopamina fácil, barata e rápida, tomou conta da nossa sociedade atual. Hoje em dia, o TikTok é só mais uma das ferramentas que utilizam para te transformar em um zumbi. E isso é muito, muito louco, porque toda essa evolução aconteceu de maneira muito rápida. Então, dopamina em tudo. O que é a dopamina? É um neurotransmissor que está ligado à sensação de bem-estar. Então é aquela atividade que você realiza, tá bom? E depois de algum tempo você se sente realizado ou você se sente melhor depois daquilo. Então isso aqui ficou muito famoso, principalmente na época do TikTok, porque o TikTok são vídeos curtos e você assiste ali em uma hora, você assiste, sei lá, 200 vídeos rapidamente e depois você não lembra nem qual foi o primeiro vídeo, porque vai soltando dopamina bem rapidamente ali na tua tela e no final você acaba meio perdido com um vazio interior. Pô, eu vi tanta coisa, não aprendi nada e é isso, e amanhã eu vou fazer isso de novo. É basicamente essa sensação que dá. Bom, é interessante a gente notar também que isso aqui acontece principalmente entre os adolescentes, tá bom? Então, se você é mais novo, você tem mais tendência de cair nessas armadilhas. Então, a gente tem aqui como exemplo os shorts, o TikTok e jogos de azar. Se você notar, esse mesmo sistema é utilizado em cassinos. Então, o cara gira a roleta do cassino, eventualmente o cassino deixa aquele cara ganhar para ele ganhar mais confiança, para ele se sentir mais eufórico, mais feliz. E depois de um certo tempo, a pessoa começa a perder, a perder, a perder, e ela não para de jogar porque ela quer ter aquela mesma sensação de novo. Só que ela perde até o final e é assim que tiram o seu dinheiro num cassino. Só que a nova tendência que eu observei é que TikTok a gente já sabe que funcionava dessa maneira, os shorts também funcionam dessa maneira, jogos de azar. Só que, cara, ultimamente eu tô procurando um jogo interessante pra jogar e eu fui procurar jogos novos e revisitar jogos que eu já jogava. E sei lá, eu devo estar ficando velho, mas a diferença dos jogos é absurda, porque basicamente tudo aquilo que eu gostava antes, que eu tinha um pouco de interesse, teve uma mudança significativa na mecânica do jogo para transformar aquele jogo também em um aplicativo de dopamina, em um jogo que te dá dopamina fácil. Ou seja, um jogo feito para te deixar viciado, certo? Então eu coloquei aqui que estamos em uma nova onda, que não é só dopamina nos aplicativos e redes sociais, é dopamina em tudo, inclusive dos jogos. Os jogos feitos hoje em dia estão mais rápidos e frenéticos do que antes. O exemplo disso foi da beta que eu joguei do novo Black Ops 6. Então, cara, eu joguei o Black Ops pela primeira vez lá no MW3. Pô, acho que já faz mais de 10 anos, talvez 15 anos que eu joguei aquele jogo. E o jogo era absurdo. Hoje em dia nós temos o Black Ops 6 e ele colocou nessa versão nova um negócio chamado Omni-Movement. E o que diabos é esse Omni-Movement? Basicamente, você consegue se mexer para todos os lados com a mesma velocidade. É tipo isso. Ou seja, o jogo tá mais frenético do que nunca. E, cara, eu vou deixar um pouquinho da gameplay aqui para você notar o quão frenético é esse jogo. Vamos lá. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Cara, é muito, muito rápido. Eu não vou deixar o vídeo do cara tocando aqui pra não dar direitos e tal, mas, cara, é muito rápido. Ele é muito veloz. Eu tentei jogar isso aqui no mouse e teclado, foi impossível. O meu olhar não consegue acompanhar, eu só consegui jogar isso aqui no controle. Então é muito estranho.
E é claro, tudo isso é por causa da tal dopamina. Então, como é que tá funcionando o jogo hoje em dia? Cara, basicamente, você entra no jogo, entra na partida, troca tiro com um cara, morre e demora 3 segundos pra você dar respawn e lutar de novo com o cara, trocar tiro de novo. Então tem uma troca de tiro a cada 3 segundos, é muito rápido. Isso é muito rápido. Então o jogo funciona numa velocidade assustadora. Se isso aqui fosse uma rede social, seria o TikTok dos jogos, seria Black Ops 6. Ele é muito, muito rápido, certo? Então jogos cada vez mais rápidos e frenéticos. Menor tempo de jogo e recompensas mais nítidas. O exemplo que eu dei aqui é os tiers do LoL. Vamos lá. No Black Ops 6, diminuíram aumentaram a velocidade de você encontrar os oponentes no mapa com a movimentação e diminuíram o tempo que você demora pra levantar depois de morto, né, o respawn, pra encontrar o cara de novo. Então, basicamente, criaram um ciclo infinito de mata-mata ali que você morre 30 milhões de vezes na partida muito rápido. Ou seja, o que que acontece? Você mata um cara, instantaneamente aparece outro cara do seu lado, depois mais um outro cara, depois mais... Você não... A ação nunca para nesse jogo. A ação nunca para. Depois, eu dei uma olhada em como tava o TFT, que era um jogo que eu gostava muito de jogar também. Cara, existe um modo no TFT que é ele é frenético, o nome dele é frenético, Batalha Frenética. Ou seja, é o jogo que eu gostava de jogar no passado, só que feito de uma maneira para ser mais frenético, para você pensar menos, a máquina faz praticamente tudo sozinha e você simplesmente fica ali, de trocando de partidas de maneira bem rápida, trocando de personagens de um jeito literalmente frenético. Ou seja, mais uma observação na minha. Cara, isso eu tô falando da minha vivência. Esse ano já saíram mais de 14 mil jogos. Eu tô falando só dos que eu vi. Aí eu não sou um cara que joga muito. Mais um jogo que foi modificado pra ter essa questão de dopamina rápida, pra ter essa questão de rounds rápidos, troca excessiva de personagens, ação constante, certo? Bom, depois eu fui lá no nosso querido LoL, né? E no LoL fizeram também, só que de uma outra forma. O LoL tem tiers, né? Então tem lá o ferro, o bronze, o silver, o gold. E olha como eles colocaram a questão da recompensa no LoL, para a recompensa ser mais rápida. Por exemplo, aqui no ouro, tinha o ouro 1, o ouro 2, ouro 3, ouro 4, ouro 5. Eles tiraram o ouro 5, então só tem ouro 1, 2, 3 e 4. E para compensar a falta de uma liga a mais, em cada um dos tiers, eles colocaram um novo tier. Então eles tiraram um tier uma liga de cada tier e depois colocaram um outro tier. Por que isso? Para dar a sensação de que você tá evoluindo mais. Por exemplo, se você chega hoje em dia, se você chega no platina, na verdade, você ainda estaria no ouro. Só que desmotiva muito as pessoas ficarem no ouro por muito tempo. Então eles deixaram mais fácil para você chegar no platina. Só que agora, antes de você chegar do platina pro diamante, tem o Emerald. Por quê? Para você não ficar tanto tempo estagnado e desistir do jogo. Ou seja, colocaram uma outra recompensa no meio do caminho. Cara, isso aqui é absurdo. O que tá acontecendo no mundo dos jogos? Não só no mundo dos jogos, tá acontecendo em tudo. Tudo tem que ser extremamente frenético, tudo tem que te dar pontos e coisas o tempo todo. Se você entra pra jogar LoL hoje, cara, você recebe mais de 40 personagens em uma semana. Que loucura é essa? É um monte de coisa piscando na tela. O jogo pra mim tá irreconhecível. Irreconhecível. Bom, voltando, existe outro tipo de jogo que são os looter shooter. E o que diabos é looter shooter? Vamos lá. Looter shooter é um jogo de tiro onde você dropa muitos itens. Mas, cara, não é que você dropa itens, você dropa muitos. É literalmente você dropa um item a cada 1 minuto. É basicamente isso. E por que que essa experiência te deixa tão viciado? Por exemplo, eu.
tenho milhares de horas jogando Destiny. Por que que Destiny vicia tanto? Porque você tá todo o tempo ganhando recompensas. Cada passo que você dá, cada vez que você mata alguém, tu ganha alguma coisa. Aí você vai lá e coloca aquela arma. Só que aquela arma não te dá uma progressão de verdade no jogo. Então você tá sempre buscando ficar 1% mais forte, 1% mais forte. E o jogo vai te deixando 0,1% mais forte a cada rodada, a cada dia. Cara, é extremamente estressante. Você não consegue chegar no final do jogo de jeito nenhum. Se você abre Destiny na Steam, as pessoas têm 3.000 horas, 2.000 horas. Cara, todo mundo tem milhares de horas no Destiny. A mesma coisa com Warframe. As pessoas têm milhares de horas no Warframe. As pessoas não conseguem parar de jogar Warframe. Por quê? Looter Shooter é um jogo já feito com uma proposta de te dar mini recompensas durante a jogatina o tempo inteiro. Basicamente, o que a gente tá vendo? Jogos tipo MMORPG que eram muito, muito jogados na minha adolescência. Cara, todo mundo jogava MMO. Hoje em dia, esses jogos morreram. Por que o MMO morreu? Porque ninguém tem paciência de começar um personagem e ir evoluindo ele aos poucos e depois de um ano e meio, deixar o personagem. Não, ninguém tem paciência pra isso. Se você pega um MMORPG hoje e vai jogar, cara, existe aquela lenda, né? O jogo começa no late game. Então os caras fazem de tudo pra você upar o mais rápido possível pra chegar no late game, porque o conteúdo só tá lá no late game. Ou seja, eles comem o jogo inteiro do meio até o final. Só tem final no jogo. Então MMO já é pouco jogado e os poucos que tem, eles não te estimulam a evoluir. Não, literalmente tu tem que pegar um boneco, passar por uma parte horrível do jogo sem conteúdo nenhum, uma parte lixo, e você chega nessa parte, aí depois o jogo começa de verdade. Aí começa de verdade e se transforma num looter shooter também. Basicamente, mata um bicho, dropa, fica um pouquinho mais forte, mata um bicho, dropa, fica um pouquinho mais... E fica nesse ciclo infinito. E outro tipo de jogo que eu detesto, que são roguelikes. O que é um roguelike? Cara, imagina um jogo, literalmente imagina um jogo, onde você entra no jogo e tem que repetir a mesma coisa várias vezes. Várias vezes. Você tem que literalmente ficar fazendo a mesma coisa várias vezes. Aí o jogo te obriga a morrer para você voltar para a base, ficar mais forte e repetir todo esse processo. E fica nesse ciclo até o final, até o final. Existe até pouca variação de mecânica e de mapas nesses jogos. É por isso que eles são tão viciantes. Se você abre a sua Steam agora, cara, 90% dos jogos lançados são roguelikes. Jogos extremamente simples e muito viciantes. De mecânicas simples também, que vão ficar você fazendo repetir e repetir coisas o tempo inteiro. E eu até anotei aqui, roguelikes são jogos de aventura onde em determinado ponto do jogo fica impossível de passar, aí o jogo te obriga a morrer para ficar mais forte, para repetir todo esse processo. Então, morrer nesses jogos já faz parte do processo. Você morre, repete tudo de novo. Então, basicamente, os jogos te dão recompensas a todo instante, aumentando sua dopamina, tirando a sua sensação de derrota e colocando uma sensação de progressão. É exatamente o que um roguelike é. Ele te mata de propósito e diz que aquilo faz parte do jogo para te dar uma sensação de progressão e não de derrota. Como se fosse algo ruim ser derrotado. Hoje em dia não existem jogos que fazem você perder. Todos fazem você ganhar. Perder virou mecânica do jogo. Cara, isso é loucura. Perder virou mecânicas dos jogos. Vocês têm noção disso? Perder é uma mecânica hoje em dia. Não existe perder, finalizar um jogo. Ninguém hoje em dia toma game over. As pessoas não tomam game over em jogo nenhum. O que elas fazem é morrer, porque aquilo faz parte do jogo e elas voltam cada vez mais fortes. Não existe uma progressão na sua habilidade em si, mas é uma progressão que faz parte da mecânica do jogo para deixar o seu boneco um pouco melhor. Sendo que a progressão real devia ser da sua habilidade. Acho que por isso que Dark Souls faz tanto sucesso. Porque você pode ser você pode ter o boneco mais bosta do mundo, se você for bom, tu consegue passar das fases. Perder no Dark Souls
faz parte do jogo, mas você toma um game over e você toma uma punição muito pesada. Os jogos tiraram essa punição pesada. Basicamente, você perde pra ganhar algo. Assim fica até fácil. Eu sei que se eu morrer, eu vou voltar com muito mais forte. É complicado. Então, isso reforça o comportamento de repetição. E aí, você se acostuma com o jogo e é muito mais difícil você trocar. Porque você já sabe os caminhos da dopamina fácil. Então, você vai jogar um jogo. Se você é viciado em jogar algum tipo de looter shooter ou um jogo roguelike, é muito provável que você vai ficar jogando aquele jogo durante várias horas. Porque você já entendeu a mecânica dele e você já sabe o que você precisa fazer para ganhar aquela migalha de dopamina. É basicamente isso, você já sabe o que você precisa fazer. Aí quando você tenta jogar algo novo, você não consegue. Joga 5 minutos e desiste. Aí você fala que você tá com a famosa síndrome do PC gamer. São pessoas que não conseguem jogar jogo nenhum. Elas montam um supercomputador para ficar jogando jogos velhos. Só que elas jogam jogos velhos não é porque elas não gostam dos jogos novos, é porque elas não conseguem. Porque elas já estão viciadas em jogos que liberam dopamina fácil para elas. Principalmente jogos de mecânica repetitiva. E a gente fica nesse ciclo. E cada vez mais esse tipo de estratégia é colocada na nossa vida para transformar você cada vez mais em um zumbi. E isso que eu nem vou entrar na questão de monetização, tá? Que são essas roletas, baús, drops que fazem você gastar dinheiro para ganhar algo dentro do jogo. E eu nem vou falar disso aqui. Mas, cara, esse vídeo foi a minha reflexão sobre esse assunto. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo aqui, você tem algum interesse em jogos também. E, basicamente, as suas melhores opções são jogos feitos antes de 2016. Cara, é absurdo você pegar a lista de jogos de 2016 e comparar com os que a gente tem agora. São jogos extremamente idiotas e ridículos. Não que não tenha jogos bons, como por exemplo o jogo do macaco, mas naquela época, basicamente todo jogo era bom. Todo jogo dava vontade de jogar. Hoje em dia, bem difícil. Bom, e se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Se quiser fazer parte da minha comunidade, ou até mesmo criar um canal assim como eu, sem aparecer e falar as coisas que você pensa do mundo, o link dos meus cursos, da minha comunidade, tá tudo aqui abaixo, tá bom? Se você se interessar, tá tudo aí explicadinho. Fazendo isso, você também apoia o canal, beleza? E ajuda eu a continuar falando merda na internet. Bom, vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.